de disputas comerciais e a gente entra nas disputas políticas que a gente acompanha em torno de toda essa história também, né, Andresa e professora? Queria trazer aqui com vocês, falar um pouquinho sobre a situação do ex-presidente Bolsonaro, que a gente sabe tentou mais uma vez conseguir o passaporte dele para ir à posse de Trump no sábado, mas hoje, nesse sábado, ele acompanhou a mulher, a Michelle, no aeroporto em Brasília, falou que está constrangido por não poder ir à posse do Trump lá nos Estados Unidos junto com ela, porque o passaporte dele está restido por causa das investigações da tentativa de golpe aqui no Brasil. O STF rejeitou os pedidos para devolver o passaporte, o mais recente também agora ao longo da semana, mas como a gente vê nas imagens aí, a Michelle embarcando, ela vai representar o marido lá na posse, que vai encontrar lá, inclusive, também o Eduardo Bolsonaro, que já está por lá participando de uma série de reuniões e encontros. Lá no aeroporto, junto com a Michelle, o ex-presidente conversou com os jornalistas, disse que estava chateado e abalado, pediu 2 vezes a liberação do passaporte e não conseguiu ali mais uma vez recentemente. A Michelle, inclusive, gravou um vídeo lá falando com os jornalistas nesse momento. Vamos ouvir. Envia serão perseguidos, a gente sabe disso. Tá? Então, espero que Deus tenha misericórdia da nossa nação, do meu marido, assim como grande líder, não seria diferente, né? Foi, vamos dizer, o maior líder da direita que elegeu, abre aspas, o inelegível, fecha aspas, mas que elegeu o maior número de vereadores e prefeitos e que não seria diferente. É um certo medinho que eles têm do meu marido. Bom, Michelle reforçando ali então, né, Andresa e professora, todo o discurso de perseguição em torno do Bolsonaro. O Bolsonaro, quando falou também, dizendo ali que está frustrado, que não vai poder ir, chegou a atacar o ministro Alexandre de Moraes também, chamando ele ali de dono da verdade nessa história toda, mas uma movimentação que já era esperada e agora será representado lá então por Michelle e Eduardo Bolsonaro. Como é que a senhora viu essas movimentações, professora? E agora então do Bolsonaro indo até o aeroporto para acompanhar a Michelle nessa ida e falar ali com a imprensa. Natália, na ciência política a gente fala e a gente costuma analisar os eventos, né, a partir, né, do que está em disputa, né? E a gente tem aí, claro, né, uma narrativa em disputa, a gente tem um projeto político em disputa no país, né, e que se polarizou aí, eu diria, desde 2013, mas que foi bastante e de forma eficiente né, utilizado aí por Jair Bolsonaro desde 2018, né? Então, essa narrativa, essa disputa de projeto político em disputa, ela é construída, né, por meio de estratégias, né, que tentam, de alguma maneira, convencer o eleitorado, tentar sensibilizar o eleitorado e mais que isso, né, ampliar o capital político, né, ao redor dessas narrativas. Então, o que está acontecendo agora, né? E eu acho que a gente viu isso desde que o anúncio da vitória de Donald Trump, né, foi feito, foi justamente tentar utilizar aí esse episódio como uma forma de buscar aí, né, agregar novamente ou buscar tentar maior coesão, né, no evento, né, em torno aí, né, de Jair Bolsonaro e de toda, né, de todo modus operandi que ele tem e que aqueles que estão na extrema direita brasileira né, têm percorrido aí ao longo desses últimos anos, né? Então, essa ida dele ao aeroporto, a frase, né, me veio muito como estratégia muito bem alinhada, que vai ser utilizado amplamente aí nos próximos meses, a gente não, né, não se enganem do contrário, justamente para criar novamente novas narrativas de ataque às instituições, de ataque principalmente ao judiciário e se antecipando também a algumas decisões que podem vir a ser tomadas, né? A gente ainda não sabe quais são as decisões que o STF terá em relação a Jair Bolsonaro, mas o enredo já está sendo construído, né? A participação do Nicolas Ferreira também não é algo também solto, né, no meio disso tudo. Então, isso tudo se encaixa e mais à frente a gente vai tentar entender essa novela um pouco,
né, mais completa. Com um pouco mais de perspectiva, né? Mas a gente falando ali justamente dessas questões de constrangimento que o ex-presidente está levantando, a gente entender um pouquinho, Andresa, essa questão dos preparos para isso tudo também, né? Os cuidados que são tomados nesse sentido, para essas questões que vão ser levantadas nos próximos meses. Nessa fala, nessa ida ao aeroporto por lá também, além de falar que estava constrangido, como eu mencionei, chegou a criticar o Alexandre de Moraes, reforçando essa questão, dizendo, abre aspas, enfrento enorme perseguição política por parte de uma pessoa que decide a vida de milhões de pessoas, ele e mais ninguém. Bolsonaro que aproveitou então essa movimentação lá no aeroporto para falar com a imprensa. A gente tem um trechinho também do que ele disse por lá, vamos rodar aqui. Obviamente, seria muito bom uma ida lá, o presidente Trump gostaria muito, tanto é que ele me convidou. Estou chateado, estou abalado ainda, tá? Indo para a parte da comoção, né, Andresa? Como é que você viu essa movimentação toda dos últimos dias e agora culminando aí com a saída do aeroporto? Nitidamente o Bolsonaro acho que não esperava, né, que ele teria esse pedido de reaver o passaporte para ir na posse do Trump negado. Ele está bastante abalado mesmo, assim, isso é nítido, né, acho que é perceptível. E me chamou a atenção aí o posicionamento da Michelle. A Michelle, enquanto o Bolsonaro era presidente, ela ficava um pouco mais na sombra, não se posicionava tanto, ela entrou mais na campanha eleitoral, né? Ela tem uma capacidade de articulação bastante grande, ela tem um público, né, principalmente os evangélicos, que a acompanha, mas politicamente é uma das primeiras vezes que ela vem de uma forma mais contundente, né, defendendo o Bolsonaro ali ao lado dele. Então, ele está colocando ela como sua representante. Se fala muito que, inclusive, na campanha de 2026, a Michelle pode ser um nome para substituir o Bolsonaro, que está inelegível, né? Se fala dos filhos dele, principalmente o Eduardo Bolsonaro, mas também se fala que a Michelle pode ser um nome. O mais colocado para ela é o Senado, aqui pelo DF, mas também se coloca então, uma possibilidade dela ser uma candidata à presidência da República. E nesse contexto de hoje, ela foi bastante, né, colocada nesse cenário como alguém que está representando aí o marido. Com relação à decisão do Alexandre de Moraes, ele alega que há um risco de fuga, né, do Bolsonaro do país. Não tem uma condenação do Bolsonaro, não tem um pedido de prisão, né, que a gente saiba aí acontecendo. Então, me pareceu um pouco que dá elementos para o Bolsonaro evocar esse discurso de perseguição política dentro do contexto jurídico do caso. Se ele não tem uma condenação, se não tem nada acontecendo, por que é que ele não poderia reaver o passaporte? Esse risco de fuga se coloca onde, né? Ele diz que é porque o Bolsonaro já declarou que os presos ali, os golpistas do 8 de janeiro, deveriam estar soltos e tal. Ficou um pouco realmente frágil essa posição do ministro Alexandre de Moraes. Ele pode ter conhecimento de fatos que a gente desconhece com relação ao Bolsonaro. Isso só fortalece o Bolsonaro e o discurso da direita de perseguição política. Sem comparar, porque as questões são totalmente diferentes, aqui a gente está falando de um golpe de Estado, mas o presidente Lula, quando também entrou ali na mira da Lava Jato, também dizia que era perseguição política, cada um ali respondendo, né, as acusações que lhes foram feitas, mas com o mesmo argumento de acusação política. Então, toda vez que o Alexandre de Moraes toma uma decisão nesse sentido, sem muito respaldo, isso acaba favorecendo o grupo do Bolsonaro. É a mesma coisa que você está falando do Trump. O Trump não está nem aí para fazerem protestos contra ele. Os políticos de direita não estão muito preocupados com isso. Falem bem ou falem mal, mas falem de mim. Não é, toda essa movimentação no entorno, e a gente vê ali ele puxando muito também para um lado pessoal ali, até de uma relação íntima, né, professora? Ele falando do Trump queria muito que eu fosse. A gente vai avançar rapidinho para ir fechando esse assunto por aqui, mas rapidamente, quem está com a gente na TV vai para um intervalo VaptVupt.
E aqui a gente segue no YouTube, só para a gente encerrar essa parte, a professora Andresa citou justamente os dilemas ali dessa decisão do Alexandre de Moraes. A gente ficou uns dias também nessa análise de como deveria se dar essa atuação, que narrativa fortaleceria para cada lado essas movimentações do ministro da decisão de Bolsonaro ir ou não lá para os Estados Unidos, inclusive com repercussão do Eduardo Bolsonaro, que também vai estar lá junto com a Michelle. E nesse mesmo tom de proximidade com o Trump que o Bolsonaro está passando, o Eduardo também está se colocando num lugar de importância ali nas articulações e tudo mais, e comentando inclusive a decisão do Alexandre de Moraes, dizendo ali que tem o objetivo de esmagar a oposição. Para a gente amarrar essa história agora com as decisões já tomadas, Bolsonaro não vai. Como é que a gente pode fechar esse enrosco para começar então oficialmente ali na segunda-feira, na semana, a posse de Donald Trump? Como é que deve ser a atuação dos bolsonaristas que estão por lá representando o ex-presidente, professora? Natália, a meu ver, aí, isso já ficou muito claro ainda no primeiro mandato, né, de Donald Trump, né, a tentativa de mostrar uma proximidade muito grande, né, entre Bolsonaro e ele, né, e esse grupo. Né. O Eduardo foi o principal mediador dessa relação, né, então o fato dele estar lá, dele fazer essa intermediação, né, vai trazer, claro, alguns fatos, algumas falas, alguns discursos. Inclusive, acredito que Donald Trump possa, em algum momento, mencionar Jair Bolsonaro como uma liderança, né, da direita, né, internacionalmente, como forma, né, de ampliar, né, a força da direita, né, para também agregar a ele, né, aliados, né, importantes, e que quer queira ou quer não, ainda tem tem um apoio popular muito grande, né, haja visto que a gente acompanha nas avaliações, nas pesquisas de opinião, né, então acho que vai ter uma apropriação aí desse evento pelo núcleo bolsonarista, no sentido de tentar reforçar isso, sua posição e também aí a sua força política. Cravar ali